Nós vamos ter como texto básico Gênesis, o capítulo 15. Só que eu só vou ler alguns versículos na medida que eu vou falando aqui, mas o nosso texto base vai ser... Pensei que era alguma coisa minha que tinha caído. O capítulo 15 de Gênesis. É difícil a Bíblia ficar aberta no primeiro livro da Bíblia, né? Mas está tranquilo. Bom, eu queria que você só pensasse aí, né? Responde para você mesmo. Eu gosto de colocar título nas minhas mensagens, né? Como eu sempre digo. E o título dessa mensagem é Aliança Quebrada. Tipo, como você vai falar de uma aliança quebrada? Mas isso é hoje que eu vou estar falando, a aliança quebrada. Será que nós temos alguma aliança quebrada? Então, quando se fala em aliança, responde para você mesmo. O que vem na sua cabeça? Falou a palavra aliança. Isso. Aí, na sua mente, o que vem? Geralmente as pessoas pensam na aliança, né? Como a joia, né, que nós usamos no casamento. Aqueles mais espirituais, né? Ele logo pensa, né, da aliança de Deus com o povo, né? Quando a gente vai logo, Deus de aliança, Deus de promessa e tudo mais, os mais espirituais. Mas, geralmente, quando se fala em aliança, o que vem às nossas cabeças, na nossa mente, é a aliança. Essa aí que nós usamos no nosso dedo. Isso é automático, normal. Né? Quando se fala sobre essa palavra, é isso que vem à nossa mente. Mas não é sobre essa aliança que eu quero falar. Aliança da qual também uso, né? Sou casada. E não é sobre essa aliança que eu quero falar com você essa noite. Eu quero falar sobre uma aliança quebrada, a aliança que foi quebrada. Aí eu gostaria de ler o Gênesis capítulo 15. Como eu disse, seria nossa base aqui é todo o capítulo, mas eu vou estar lendo só alguns versículos na medida que eu for ministrando para não ficar uma delonga, né? Então eu gostaria de ler o versículo 4, de 4 a 6. 15, de 4 a 6. Diz o seguinte, pode acompanhar também. E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que tu tens entranhas a sair. Este será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas. Se as promessas as promessas contar. E disse assim: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e o imputou isto por justiça. Essa parte da Bíblia ela é muito conhecida, né? Quando Deus faz a promessa a Abraão, na verdade, né? Depois que ele muda para Abraão. Então, é sobre isso que eu quero estar falando com vocês, essa aliança que Deus fez com Abraão e que ele se tornou Abraão depois. Quando nós lemos todo o capítulo, como eu disse assim, que a nossa base aqui é todo o capítulo 15, né? Se vocês quiserem até ler em casa, com calma, existe uma conversa, nós encontramos uma conversa com Deus e Abraão. Existe essa conversa.
Ao ler todo o capítulo, encontramos coisas bem familiares. As promessas, né? Como a gente acabou de ler aqui, uma promessa. Falou com Abraão: pode contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Isso é uma promessa. Promessas que todos nós que lemos um pouco da Bíblia, ou até aquelas pessoas que ouvem as histórias, sabem sobre isso. Ele fala, né, a promessa de que ele teria as terras e tudo mais. A promessa de proteção, né, para ele, para toda a sua família. Então, todo o capítulo, ele vai falando sobre isso, sobre esse tipo de promessas que nós o conhecemos bem. Agora, no versículo, entretanto, todo esse contexto aí de conversa do capítulo 15, lá no versículo 18 de Gênesis 15, diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Vocês podem ver que não está escrito Abraão, está Abrão. Dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu queria que você prestasse... Não, continua o versículo lá de cima. Eu queria que você prestasse essas palavras na parte de cima, que diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Diga: naquele dia. A Bíblia fala naquele dia, porque naquele dia, naquele momento, vamos botar assim, Abraão, ele tinha já recebido aqui a promessa, né, de Deus sobre a vida dele. Então, naquele dia, exatamente naquele dia, ele já tinha feito essa promessa. E aí, o que eu quero destacar para vocês, que às vezes passa desapercebido neste texto, nesse momento, nessa história, eu quero focar em algo específico. Porque quando Deus fala com Abraão, ele duvida. Apesar de ser o pai da fé, né? Conhecido como o pai da fé, ele duvida. Mas por que ele duvidou naquele dia? Ele já tinha recebido a promessa que ele seria pai de multidões. E é muito normal. Eu me coloco no lugar de Abraão. Tenta se colocar no lugar de Abraão. Ele já era de idade, a Bíblia diz. E, como diz a Bíblia, né, a esposa não tinha um costume, né? Então, como eles teriam um filho? E foi muito normal ele ter dúvida no seu coração. Qualquer pessoa teria. Eu fico pensando mais além ainda. Eu fico imaginando. A cabeça dele falou assim: poxa, eu vou ter um filho, eu vou ter um homem, né? Como que vai ser daqui a uns anos? Eu vou estar velho. A gente pensa nessas coisas quando vai ter filho. Posso esperar muito tempo? Não, porque quando meu filho tiver com 10 anos, eu vou estar com 40, eu vou estar já... Ou se ele tiver com 12 anos, eu vou estar com 45, já estou podendo jogar uma bola. Porque, gente, cá para nós, hein? As coisas... Vocês que têm menos de 20, vou abrir um parênteses aqui, vocês que têm menos de 20 anos aí, aproveita mesmo, porque olha, chegou os 30, a cada 5 anos o corpo da gente vai mudando, tá? Então assim, se prepara, porque dos 30 aos 35 é uma coisa, dos 35 aos 40 é outra, e assim vai, o negócio tá ficando só feio, tá? Mas... com Deus no barco tudo vai bem. Isso é só um parênteses. Então eu imagino que Abraão deve ter pensado nisso. Cara, como que
já velho, vou ter um filho, e aí não posso ter esse filho, tecnicamente falando, e quando ele crescer, quando eu tiver 10 anos, como é que eu vou chutar uma bola com ele? Como é que eu vou subir lá os morros lá com ele, lá para levar ele para ver as cabras e tudo mais? É muito normal. Qualquer um duvidaria. Então, não julgue Abraão. Quando teve essa dúvida no coração de Abraão, olha que coisa maravilhosa. Deus faz algo tremendo. Ele pede a Abraão, para trazer alguns elementos. Coloca o versículo 9. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ou seja, os pássaros. Desculpa, eu que falei errado. Deus, na sua infinita sabedoria, quando ele viu que houve essa dúvida no coração de Abraão, ele imediatamente usou a cultura judaica para fazer pactos ou aliança, como eu falei, sobre a aliança que eu estou falando. E aí existia essa cultura de você, para fazer um pacto, você usar os elementos, o novilho, a cabra, o carneiro, as aves, que está lá descrito. E na cultura judaica era muito comum esse tipo de aliança acontecer. Veja bem. Essa aliança era feita da seguinte forma: você tinha o seu senhor, vamos botar, o patrão, e você era o empregado, o servo. Então, quando fazia-se uma aliança entre servo e senhor, ou seja, patrão, empregado e empregador, eles usavam esses elementos. Isso era algo que já era comum na cultura judaica. Então, lembra, Deus usou a cultura para falar com Abraão, porque houve o quê? Dúvida no coração dele. Então ele usou aquela época, porque o nosso Deus é o Deus de época, o nosso Deus é um Deus de tempo, agora. Se ele tivesse que usar hoje, seria tecnologia, internet, Instagram, Facebook, seja o que for. Nosso Deus, ele viaja após o tempo. Então ele simplesmente usou a cultura da época. Então o que acontecia? Pegava-se os elementos, que são esses animais, cortava-se no meio e fazia um corredor, Vamos imaginar que aqui colocou o pombo, aqui a rolinha, aqui a cabra e tal. Fez um corredor com os animais partidos ao meio. E o servo, ele vinha diante do seu senhor e atravessava esses elementos. Sabe o que isso queria dizer? O servo estava dizendo assim: olha, eu tenho uma aliança com você, meu senhor. Eu tenho uma aliança. Então, isso era muito comum acontecer. Às vezes, talvez era um costume, que algo que o servo queria do seu senhor, e ele falava: não, faça isso por mim, que eu faço uma aliança com você. Então era muito comum, como eu disse. Agora, e também essa forma de... Agora isso aqui é até bizarro, tá? Eu confesso que a gente passa mesmo desapercebido em algumas coisas da Bíblia, porque a gente lê, vai lendo. Essa atitude de cortar os animais, e passar por cima deles, está dizendo o seguinte: se eu quebrar a aliança com você, meu Senhor, você pode fazer o mesmo comigo. Me parta no meio, me joga no chão e pode me pisar. Ou seja,
morte. Parece bizarro, mas era assim. Então isso era muito comum acontecer na cultura judaica, para mostrar uma aliança. Olha como que era importante você fazer uma aliança. Amados, como eu disse, nosso Deus, na sua infinito amor, infinito cuidado, Ele percebeu a insegurança, a falta de fé, o medo de Abraão. E o que ele fez? Como nós lemos, né? Ele foi e falou: Abraão, me traz aí os pássaros, a cabra, a rolinha, e nós vamos fazer um pacto aqui. Agora, amados, o negócio fica mais emocionante ainda. É para falar uau, né? Tá brincando. Mas olha, pensa bem. Cultura judaica, aliança quebrada. Se não cumpre, morte. Aí você avalia. Deus olha para Abraão e fala: caraca, eu tenho que fazer algo. Porque meu filho não entendeu a seriedade da coisa. Aí agora que as coisas ficam mais emocionantes. É que nem quando a gente assiste uma série, que nem a primeira temporada, né? Aí você fica ansioso pela segunda temporada. Aí aqui vem a segunda temporada. É para os amantes de série, tá? Para quem não gosta, fica aí, só vai ser para os amantes de série. Coloca para mim o versículo 17. 15 e 17. Olha aí. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Amados, o próprio Deus, revestido de forma de fogo, passou pelaquele lugar, pelaqueles elementos. Sabe para quê? Para dizer para Abraão: eu não quebro aliança. Você duvidou, você pode quebrar, mas eu não quebro aliança com meus filhos. Aleluia! Isso para mim me impactou demais, porque eu falei: uau! Falei: o Deus fez como fogo, Ele deixou que se escurecesse e passasse. Olha, eu fico imaginando a cena, que coisa maravilhosa. Era para Abraão ter passado por aqueles elementos, mas o próprio Deus passou para dizer que Ele não quebra aliança. Para mostrar isso para mim e para você hoje, que nosso Deus, Ele não quebra aliança. Amados, isso mexeu comigo, sabe por quê? Aí, eu tiro aqui uma lição para mim, para você, você fica como você quiser. Quantas promessas, quantas alianças. É claro que hoje nós não pegamos aqui uma rolinha ou uma cabra e corta o pescoço, tira o fígado fora, sei lá como é que era, e faz alguma coisa. Mas, amados, quantas alianças nós fazemos com Deus e nós quebramos. Isso, a mesma coisa que era comum, como eu disse, aliança entre servo e senhor, é comum a gente fazer aliança e a gente passa, desapercebidos. Eu estou falando isso até porque nós pastoreamos há um tempo, e as próprias pessoas nos procuram e falam: pastor, eu orei, eu falei com Deus, se eu vencer essas dívidas, se eu pagar todas essas dívidas que eu sair da situação que eu estou, olha, pastor, a partir de agora meu dízimo vai ser 30%. Ele está fazendo o quê? Amados, uma aliança.
Mas é porque nós somos, às vezes, tão tolos que a gente não percebe. Quantas vezes nós falamos assim, seu filho está lá no hospital com uma enfermidade complicada, e você fala, olha, se Deus cura meu filho, porque se o Senhor curar meu filho, eu vou ser a primeira pessoa a dar um testemunho. Eu já ouvi tanta gente falando, eu vou sair viajando por aí contando meu testemunho. O filho sai do hospital, é curado, e vida que segue. Aliança quebrada. Sabe, amados, sabe o que seria para nós? Morte. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. Não importa se é o Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, Ele é Deus e pronto. E quando Ele fez isso, Ele era o Deus do Velho Testamento, lá com Abraão. Amados, quanta tolice. Até alianças, né? Porque no Velho Testamento, Deus falava na época dos sacerdotes. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote falava com o povo. Hoje a gente sabe que quem representa o sacerdócio na igreja é o pastor, né? Quantas pessoas às vezes nos procuram e falam, pastor, eu vim aqui, eu orei, Deus me mostrou essa igreja. Nossa, isso é muito, acontece demais. Pastor, é aqui que eu quero ficar. Pastor, pode contar comigo. Estou amando essa igreja, eu gostei da célula. Gostei da célula de fulano, a célula é muito boa, muito top. Vai passando o tempo. Daqui a pouco, do nada, a pessoa some. Procurar saber, já sabe nem onde que ela está. Se ela foi para outra igreja, se ela não foi. Né? Esses ainda, nem sei dizer o que falar deles. Ainda tem uns ainda, que ainda até que tem a educação de nos procurar e falar bem, pastor, o negócio é o seguinte, eu estava orando, né, mas acho que meu tempo aqui acabou, então... Falei, como assim? Desculpa eu te falar, amado, é aliança quebrada para mim. O nome disso é aliança quebrada. Porque quando você comunica, quando você fala, porque quando você está aqui reunido, quando a gente ceamos e você troca o cálice com o seu irmão, você está fazendo uma aliança. Aí do nada, Deus falou comigo. Amém, quem somos nós para dizer, né, se Deus não falou? Dá vontade de falar assim, Deus comigo não falou não, mas amém. Como nós somos tolos. Eu penso que Deus deve olhar e dar até aquela risadinha assim, coitado dos meus filhos. Como nós somos tolos, amados. Como nós fazemos alianças inconvenientes e quebramos. Eu disse para vocês que eu ia falar de aliança quebrada, não disse? Quantas vezes? E deixa desapercebido. Aliança feita com Deus, como Deus exemplo, aliança feita com o sacerdócio e tudo mais. Amados, que a partir de hoje, nós, em nome de Jesus, amados, que eu vou dizer para vocês, vamos pensar antes de falar com Deus. Eu sei que bate o desespero quando vem uma enfermidade, que você fala, se Deus me curar, se Deus fizer isso, se Deus me permitir eu pagar minhas dívidas, e você não cumprir, pensa, amado, cumpra. Ou, por favor, desculpa eu falar, não seja tolo. Não seja tolo, amado. E uma outra coisa que eu observo nisso também, Deus, Ele passou no lugar de Abraão. Ou seja,
ele se fez servo. Quantas vezes, amados, nós deixamos de servir? Eu fico pensando, o próprio Deus usou uma cultura judaica para se fazer servo e se fez servo. Quem é eu? Quem é você? Para ficar dando uma de orgulhoso? Para ficar pensando, poxa, afinal de contas eu sou o cara. O cara é o quê? Nós estamos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros. Seja onde você estiver. Amados, eu sempre falo isso. Aonde Deus te colocar, sirva com amor. Tem pessoas que nos procuram e falam o seguinte: pastor, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa. Fala, amado, a gente tem aqui, os servos, estão, literalmente o nome é servos, para quem não sabe. Está precisando, nós precisamos de pessoas que deu o sangue para os servos. Que na verdade os servos são os diáconos da Bíblia. Mas parece que não serve, né? O que serve é o status. Quanta soberba, quanto orgulho. Sendo que nós temos o exemplo de nosso Deus que se fez servo, amados. É muita hipocrisia da nossa parte. É muito ego. É um ego de todo tamanho. Eu sempre falo, que palavrinha pequena, mas que faz estrago na vida das pessoas. É o tal do ego, misericórdia. Acho que teria que ser uma oração feita todos os dias. Senhor, quebra meu ego. Porque o ego não presta, amados. Desculpa, se não era isso que você queria ouvir hoje. Mas eu, quando comecei a escrever, as coisas começaram a vir no meu coração. E eu falei, Deus, não dá nem para escrever tudo. Mas, amados, voltando aqui um pouco ao nosso contexto. A nossa história de Gênesis capítulo 15. E a nossa série continua. Amém? Bom, nós sabemos que não foi Deus quem quebrou a aliança com Moisés. Desculpa, com Abraão. Na verdade, quem quebrou a aliança foi o próprio Abraão. Por que ele quebrou a aliança? Não foi só pela dúvida. A dúvida, Deus foi lá e usou os elementos e imagino que na época Abraão deve ter pensado assim, uau, Deus é demais. Quando ele tentou resolver as coisas da forma dele. Então, ele já quebrou a promessa tentando fazer com as forças dele, tentando dar o jeitinho dele. Então, daí ele já quebrou a aliança. Amados, se nós falarmos para pensar, se fosse Abraão que tivesse passado por aqueles elementos, ele já teria morrido. Ele estava morto. Por isso Deus passou no lugar dele. Por isso Deus se fez servo no lugar dele. Porque é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Ele deixa que Ele passe no nosso lugar, passe naqueles elementos, nas nossas alianças feitas, porque a misericórdia dele é muito grande. Porque ele sabe que nós vamos quebrar essas alianças, amado. Ele sabe que isso vai acontecer. Então, o que ele fez? Ele se fez servo. Porque senão, estava todo mundo morto.
Eu fico pensando, só por isso aí, quantos de nós já não estaríamos, mortos por aliança quebrada. Agora, amados, eu disse que o negócio estava emocionante, né? Quando eu disse que nosso Deus, Ele se fez servo ao passar por aqueles elementos. Agora, o negócio fica mais emocionante ainda, amados. Muito mais emocionante. Fala assim, muito mais emocionante. Vamos continuar com a nossa série? Vamos para a 3ª temporada? Aí, Ludmila, os tópicos saindo. Vamos. Sabe, amados, quem pagou o preço dessa aliança fragmentada? Uma aliança que foi totalmente fragmentada, toda quebrada. Vocês pararam para pensar? Quem pagou o preço dessa aliança fragmentada? Porque Abraão, a sua descendência e pós-descendência, seja lá o que for, estaria todo mundo morto. Morreu porque passaram os anos e morreram mesmo, naturalmente. Amados, quem pagou o preço dessa aliança por nós foi o próprio Deus, Jesus Cristo, da nossa nova aliança. Aleluia! Começou lá em Gênesis, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Essa aliança, e ela termina aqui, no primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento. Quando o nosso Jesus desceu, se fez homem, carne, homem, humano, como eu e você, e morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos direito à salvação, porque senão estaríamos todo mundo morto. Sabe por quê? Porque Deus não quebra promessa. Eu e você quebramos, porque nós somos falhos, mas Deus não quebra promessa. E para cumprir a nova aliança que aconteceu lá no Velho Testamento, nosso Jesus teve que vir. Teve que vir como homem. Por isso que ele é chamado de Cordeiro. Aleluia! Cordeiro Santo. Sim. Isso veio com uma revelação no meu coração, amados. Que eu falei, uau! Estava ali todos esses anos, eu não vi. Amados, nosso Deus é maravilhoso. Ele se fez servo lá desde o Velho Testamento. E ele veio se fazer servo aqui no Novo Testamento quando morreu. Ele sofreu naquela cruz. Por mim e por você. Sabe, amados, essa é a promessa de Deus para nós agora. O Cristo que morreu na cruz, o próprio Deus se fazendo homem. Agora, para finalizar, e o louvor já pode subir. Deus é tão maravilhoso, como eu disse, Ele não esquece as promessas. E Ele se fez servo, porque Ele sabia que Abraão ia quebrar, duvidar e tudo mais. Agora, eu e você, que vivemos na nova aliança, que fizemos promessas,
que fizemos aliança com Deus, ou aliança com os homens, ou uns com os outros, e teve essa aliança quebrada. Eu quero dizer para você essa noite que o nosso Jesus, que desceu do céu e veio, se fez homem, ele veio para restaurar essas alianças quebradas. Aleluia! Hoje é o tempo. Eu comecei dizendo do capítulo que eu estava lendo. Naquele dia. E eu quero dizer para você hoje. Naquele dia, ou seja, nesse dia, Deus quer restaurar as alianças quebradas que foram feitas com Deus ou feitas com homens na sua vida. Para que você possa botar a sua cabeça no travesseiro tranquilo e nunca receber acusação. O nosso Deus está aqui para restaurar as alianças, para restaurar, pegar aquela aliança quebrada e transformá-la novamente, para que você possa se sentir livre, amados. Sabia que tem muitas pessoas presas no mundo espiritual por alianças quebradas? Mas nem elas sabem disso. Porque a gente, quando fala de morte, não estou falando só da morte física, não. Eu estou falando da morte espiritual. Tem pessoas que são zumbis, que são vampiros espirituais. Tá? Um vampiro vive eternamente, mas não sabe para que vive. Está assim, vivendo. Ou, sabe, como um morto andando dentro de um corpo. Sabe por quê, amados? São muitas promessas, muitas alianças quebradas. E isso vai minando aquilo que nós temos. O que eu estou querendo falar para você aqui não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com isso. Eu quero trazer para você no dia de hoje que você pode ter uma vida melhor. Porque se você restaurar diante do nosso Senhor as alianças quebradas, alianças das quais você nem sabe o que você fez. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está aí fazendo você lembrar. Fazendo você lembrar de coisas. E qualquer coisa que você estiver lembrando, pode saber que é o Espírito Santo falando com você. Não é coisa da sua mente, não é coisa da sua carne. E não aceite isso. Porque muitas vezes o Espírito Santo toca no nosso coração, porque ele fala no nosso interior e a gente fica achando que é coisa do inimigo. Não é coisa do inimigo, não. É o Espírito Santo te incomodando, querendo trazer luz para a sua vida, querendo fazer você viver novamente. Amados, é muito sério. É a morte. Você talvez não está morto fisicamente, mas está morto aqui dentro. Quantas pessoas fazem alianças e não cumprem? E hoje elas carregam sobre si um peso e não entendem por quê. Mas, amado, eu quero declarar na sua vida que neste dia de hoje, é nesse dia de hoje que o Espírito Santo vai restaurar, ele vai fazer de novo, pegar aquela aliança que foi totalmente quebrada, que foi destruída e fazer algo novo para brilhar na sua vida. Gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que no momento em que o louvor estivesse cantando, você fechasse os seus olhos. Não precisa de cantar a música, não. Deixa que o louvor está aqui para cantar. E falasse assim: Espírito Santo, se existe alguma aliança que eu fiz com o Senhor, ou até mesmo com o homem, com alguém da minha família, sei lá, Senhor, eu quero restaurar essas alianças. O Espírito Santo está me mostrando aqui que tem casais que quebraram alianças, que prometeram coisas um para o outro
e não estão conseguindo cumprir. É aliança. Às vezes, no momento de crise, você chega para sua mulher e fala: meu amor, nunca mais vou fazer isso, 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 isso e isso. Você fez uma promessa para ela, você fez uma aliança, e você não conseguiu cumprir nem 30 dias da sua vida. E vice-versa. Às vezes nós falamos: Senhor, se acontecer tal coisa comigo, eu quero dizer que eu vou viver em santidade. Você fez uma aliança com o Senhor. Só que o seu momento de santidade dura 15 dias. É o que você aguenta. Aí Deus olha do céu e dá aquele sorriso: mas é meu filho. Ele é tolo, ele não entende. Hoje, Jesus quer restaurar as alianças quebradas. Oh, aleluia. Vai orando, meu querido. Vai pedir o Espírito Santo para te mostrar. Porque eu tenho certeza que o Senhor falou no seu coração. Eu tinha preparado uma outra palavra e eu passei a manhã toda incomodada, porque eu sentia queimado o meu coração de falar sobre aliança. Não sei porquê, mas vinha aliança na minha cabeça. Vinha como um desenho para mim. Eu digo que como uma visão até mesmo. Porque Deus queria falar com você essa noite. Porque é chegado o tempo. Porque é nesse dia que o Espírito Santo vai trazer a memória e vai trazer a restauração através de Jesus Cristo na sua vida. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Eu gostaria de te fazer uma proposta. Você que foi tocado e ministrado pelo Espírito Santo, enquanto o louvor vai continuar cantando essa aliança, essa música que fala sobre aliança e fala sobre promessa, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Amado, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Não deixa o medo te intimidar. O medo não provém do nosso Deus. Enquanto o louvor vai estar cantando, gostaria que você viesse aqui, que nós vamos estar orando por você, declarando na sua vida. Aleluia! Os planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na mão do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na mão do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
que não é Tu és o nosso Deus de aliança. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus eternamente. Aleluia. Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus. Obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco. Obrigado por teu Senhor é fiel conosco, mesmo quando nós não somos fiéis. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai querido, neste momento, Pai, eu quero me colocar como servo, Senhor, como tua serva, Pai, e quero declarar na vida dos teus filhos que as alianças, Pai, que eles fizeram, elas serão, Pai, restauradas. Oh, aleluia, oh, aleluia. Catarabiana, Xiriana. O Espírito Santo diz que ainda hoje Ele vai mostrar para algumas pessoas, não sei como, talvez em sonhos, talvez falando da sua intuição. Ele vai te mostrar que Ele está restaurando a aliança que você fez com Ele, com alguém. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu já sei que o Senhor fez a restauração. Confirma no coração dos teus filhos. Confirma no coração dos teus filhos, Pai, porque eu creio no nome de Jesus. Eu creio, Pai, que pessoas irão